ok? Outra coisa, ficaram algumas dúvidas aí referente a valores, referente a o dia para pagar a mensalidade. No final, depois que todo mundo chegar, eu dou uma repassada, tá bom? Só para a gente esclarecer melhor. Mas gente, eu vou falar para vocês, e eu digo isso do fundo do meu coração, comigo aqui só não vai estudar quem não quiser. Se você quiser, você vai estudar, certo? A gente vai facilitar o máximo possível para que você estude a palavra de Deus com a gente, tá bom? Então sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Davi Alencar Santana e a instituição que eu represento é a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Para quem não sabe, a palavra querigma significa proclamação. Todas as vezes que a palavra pregação aparece no Novo Testamento, por trás dela tem a palavra querigma, que significa proclamar uma verdade, anunciar uma verdade para alguém. Então, Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva pregou o querigma de Deus. Eles anunciaram e proclamaram a palavra de Deus. Então, quando você fala de querigma, você está falando de proclamação, de pregação. E o nosso propósito é esse, é capacitar os irmãos da melhor maneira possível para que vocês cresçam na capacidade de transmitir o Evangelho de Jesus. Porque essa é a nossa missão. A nossa missão primordial é transmitir o Evangelho que nós recebemos. Essa é a missão da igreja. Não é a missão só dos pastores, dos obreiros da igreja, é a missão da igreja como um todo. Então, o nosso propósito maior é esse, é te ajudar a proclamar melhor a palavra de Deus. Mas não é o propósito único. Nós também queremos que você cresça em comunhão com Deus, isso está na nossa apresentação aí na apostila, e também cresça em comunhão com seus irmãos, sejam de sangue ou sejam os irmãos da família cristã, porque todos nós estamos inseridos numa igreja local, certo? Então, eu quero que a cada aula aquele propósito que está lá na capa da apostila se cumpra na sua vida. Você se sinta uma pessoa um pouquinho mais parecida com Jesus, certo? Porque essa é a proposta do reino de Deus, é fazer de nós pessoas mais parecidas com Cristo. A Bíblia fala que Ele é o primogênito dos que dormem, ou seja, Ele foi o primeiro que ressuscitou para nos trazer um protótipo de como nós deveríamos ser. Então Ele é o nosso modelo maior, tá bom? Então vamos lá, a gente falou sobre alguns assuntos na primeira aula, falando que a liderança cristã, nós vamos trabalhar apontando o caminho, se baseando nos valores, nos princípios do reino de Deus. Essa parte eu vou passar rapidinho, porque quem estava aqui já viu. Falei um pouquinho sobre quem eu sou, mas nós vamos seguir um pouco mais para a gente ganhar tempo. Eu enfatizei que liderança é um processo, não é simplesmente um evento. A diferença do evento para o processo é que o evento acontece de vez em quando. O processo é algo que se desenrola ao longo, às vezes, de toda a vida. Então, liderança é algo que você sempre pode melhorar. Então, liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo o quê? Diga comigo assim, comum. Comum. Ou seja, é a gente olhar na mesma direção, é a gente buscar o mesmo alvo. Toda a igreja tem a missão de cumprir o ID de Jesus. Só que os talentos, os dons, a chamada, a vocação, para cada igreja é diferente. Então, na somatória das igrejas aqui do Parque Santo Antônio, Deus deu um grupo de homens e de mulheres, de jovens e adolescentes que têm certos dons. E aí, baseado nesses dons, nessa chamada, nessa vocação que Deus deu para o pastor Santana e para esta igreja, vão surgindo os objetivos. E qual que é o nosso papel como líderes cristãos? Apoiar esse trabalho, ou seja, todos olhando na mesma direção. Eu me recordo aqui que alguns anos atrás, meu pai, já de saudosa memória, ele contava que um homem, perto do dia da morte dele, reuniu os seus 10 filhos. E no seu leito de morte, já se despedindo deles, ele entregou na mão de cada um deles um pedacinho de madeira, um gravetinho. E ele disse, quebre o graveto. Do menor ao maior, todos quebraram o graveto com muita facilidade, porque o graveto estava sozinho. Depois ele pegou mais 10 gravetos e colocou na mão dos seus 10 filhos e falou, junte todos. Eles juntaram os 10 gravetos e ele deu do menor ao maior. Ele disse, quebre, e nenhum deles conseguiu quebrar, nem o mais novo e nem o mais velho que tinha mais força. Ele disse, assim serão vocês. Se vocês estiverem espalhados, desunidos, cada um vivendo a sua individualidade, o seu individualismo, vocês serão frágeis como esse graveto, vocês serão facilmente quebrados. Mas se vocês se unirem, os 10, vocês se tornarão praticamente indestrutíveis, porque a união ela faz isso. Quando a gente fala de um processo de liderança na igreja, é justamente isso, é alinhar o nosso olhar,
é todos olharem na mesma direção, para que as forças não se somem, as forças se multipliquem. Está entendendo? Então, da mesma forma que aqueles 10 filhos juntos, eles eram mais fortes, nós como igreja, quando nós compramos a visão da nossa igreja, do nosso ministério, do reino de Deus que está sendo dada para a nossa liderança, nós nos robustecemos na nossa força. E aí nós nos tornamos o quê? Muito fortes. Por isso que liderança é o quê? É um processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum, certo? Então o líder é aquele que recebe uma responsabilidade e assume o compromisso de levar o grupo a um objetivo. Liderança não é imposta. Liderança você convida a pessoa e a pessoa aceita ou não. Ela assume a responsabilidade. Eu tive um diácono na igreja que ele dizia assim, ele era líder de alguns departamentos na igreja, ele dizia assim, ninguém é obrigado a tratar, mas depois que tratou, é obrigado o quê? Cumprir. Você assumiu uma responsabilidade. Então o líder é aquele que assume a responsabilidade. Ninguém impõe a responsabilidade para um líder. Você o convida e ele aceita, seja ele remunerado ou não. Quando você assume a liderança, você está assumindo uma responsabilidade. Portanto, liderar exige algumas coisas: conhecimento, técnicas, aprendizado contínuo no trato com as pessoas. Então todo líder ele precisa entender que ele precisa melhorar. Quando nós entendemos que nós precisamos melhorar, nós aproveitamos todas as oportunidades, certo? Para nós crescermos, desenvolvermos e ajudarmos mais pessoas. Outra coisa, a liderança faz parte da vida. Toda equipe, por menor que seja, sempre terá um líder. Eu estou indo rápido porque essa parte nós já passamos, aí vamos entrar no conteúdo de hoje. Então, terceiro aqui, líder, quem ele é? Ele é o indivíduo que chefia, comanda, orienta em qualquer tipo de ação, empresa ou linha de ideias. Ele é o guia, o condutor que representa um grupo, uma corrente de opinião, entre tantas outras coisas. Essa é a definição do Aurélio. Baseado nisso, a gente entende que líder precisa fazer 3 coisas. Primeiro, líder precisa inspirar. Diga comigo, líder precisa inspirar. Segundo, diga assim comigo, líder precisa motivar. E terceiro, diga comigo, líder precisa encorajar. Esse é o nosso papel na liderança. Todo aquele que entende o seu chamado, ele está sempre dando motivos, porque motivar é isso, é você dar motivo para as pessoas fazerem o que elas fazem. Quando nós estamos desmotivados, nós não temos força nem para levantar da cama. Quem já se sentiu assim? Aquele dia que você quer levantar, mas você está tão desmotivado que parece que a cama te abraça assim, diz assim, venha. O que faz isso é a desmotivação. Agora, quando você está motivado, às vezes você está cansado fisicamente, psicologicamente e até espiritualmente, porque existe cansaço espiritual também. Mas quando você está motivado, quando você tem motivos claros para agir, você vence o cansaço, você vence a barreira, você vence a dificuldade e você faz de tudo isso um leque de oportunidades. Então a visão muda. Então nosso papel como líderes cristãos é motivar as pessoas, dar a elas os verdadeiros motivos. E quais são os verdadeiros motivos? São os motivos bíblicos. Hoje nós vivemos uma época que o evangelho está muito complicado, porque o evangelho virou uma miscelânea de ideias. Existem as ideias cristãs misturadas com ideias esotéricas, com ideias orientais, com ideias políticas, enfim, com um monte de ideias que não são bíblicas. Aí o que acontece? Qual que é o meu papel como líder cristão? É dar para você os motivos que Deus deu para nós liderarmos, os motivos bíblicos, os motivos do reino. Segundo, é nosso papel também o que? Inspirar. O que é inspirar? Só para você entender, ninguém vive sem referência. Você é o que é, essa frase não é minha, é do Paulo Freire. Você é o que é porque o outro te fez ser. O que significa isso? Conforme eu vou me desenvolvendo na vida, eu vou tendo referências ou referenciais. Essas pessoas que são o meu referencial é a minha inspiração. Por que um adolescente se torna um bandido? Porque na hora de escolher e decidir em quem ele ia se inspirar, ele escolheu e decidiu se inspirar num malfeitor, numa pessoa que leva uma vida tirando o que é do outro, de forma criminosa. Agora, quando uma pessoa se torna um líder cristão, em quem ele se inspirou?
acima de todos? Em quem ele se inspirou? Em Jesus. Mas no dia a dia ele se inspirou em algumas pessoas. Talvez foi o pai, talvez foi a mãe, talvez foi o irmão mais velho, talvez foi um irmão mais novo, talvez foi um professor de escola dominical, talvez foi um bom pastor. Enfim, a gente precisa se inspirar em alguém. Eu só estou aqui porque alguém me fez estar aqui. Está entendendo? Então, quando você dá o exemplo, Paulo disse isso para Timóteo: em tudo te dá como exemplo. Quando ele era exemplo para as pessoas lá na cidade de Éfeso, ele inspirava elas a ser como ele ou parecido com ele. Está entendendo? O papel de um líder é isso: é ele entender a sua responsabilidade, assumir o seu compromisso cristão, e a partir daí, na sua caminhada, o seu jeito de ser, de falar e de viver, vai incentivar outros, inspirando-os a ser como ele. E aí entra a fala de Paulo. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de quem? Cristo. De Cristo. Ele falou: não imita eu quando eu estiver na carne, não, me imita quando eu estou imitando Cristo. E essa é a função do líder cristão, é inspirar o outro a se parecer com ele, mas não é porque ele é quem é, mas é porque ele se parece com Jesus. Está entendendo? Então, primeiro a gente motiva, segundo a gente inspira, agora terceiro a gente encoraja.